ela estava sem advogar há 9 anos e depois que assistiu aquele meu vídeo, ela resolveu voltar a advogar. Ah, bom demais. Nossa, me encheu o coração, né? Porque assim, às vezes a gente não acha que vai tomar essa proporção. Sim. E aí quando você vê que a sua voz ali reflete positivamente na vida de alguém, isso é muito importante. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a doutora Gabriela Costa e o assunto do dia é assessoria jurídica. Se é a tua primeira vez neste canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Doutora, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Oi, bom dia, Bom dia. doutor, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Gabriela Costa, eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho e em Lei Geral de Proteção de Dados. Atuo aqui na comarca de Jacareí há 4 anos e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês como que é o meu dia a dia. Legal. Você já veio aqui, já teve a oportunidade de participar, né? Já está repetindo, então a câmera já não é novidade para você, né? Vai ficar mais fácil. O melhor podcast de todos, né? Com certeza. Nesse caso, tem que concordar. Então, vamos lá. O assunto do dia é a introdução à assessoria jurídica, enfim. Explica pra gente um pouquinho o que é assessoria jurídica, de que forma que o advogado pode atuar nessa área para quem está querendo entrar ou querendo conhecer um pouquinho melhor. Como eu disse, a minha assessoria jurídica ela é voltada totalmente ao direito do trabalho. Hoje, eu presto assessoria jurídica para empresas. E o meu objetivo é prevenir litígios. Sim. Então, quando o empreendedor ele abre uma empresa, de início ele começa tudo do zero. Então, ele contrata geralmente familiares, amigos, mas sem registro em carteira ou sem a celebração de qualquer contrato. E depois, ele com todas as atribuições, que ele tem que ser empreendedor, vendas, o RH da empresa, tudo, ele acaba não tomando as devidas precauções em relação aos funcionários. E aí vem a bomba, aquele processo enorme. Então, para prevenir esses problemas, hoje eu atuo representando as empresas para diminuir os riscos. Então, a assessoria trabalhista hoje, ela é justamente prevenir, remediar e detectar problemas. Legal. Então, vamos lá. Com relação à parte de assessoria, então a gente tem 2 grandes núcleos, certo? Que é o núcleo de prevenção e o núcleo de contencioso, propriamente dito, né? Uhum. De que forma a gente pode trabalhar em cada um desses núcleos, né? Que nem você falou, a tua área principal é essa daqui, mas é lógico que eventualmente vai ter um grupo de ações, enfim, que vão ser propostas, né? Como é que você divide, então, para trabalhar aqui na área preventiva e trabalhar com contencioso quando necessário? Como que funciona, né, a minha atuação hoje em dia? Então, a gente inicia realizando ali a estrutura organizacional da empresa. De início, eu aplico à empresa as normas do compliance. Certo. Tá? Então, para fazer com que ela cresça de maneira saudável. Então, primeiro ponto, a gente estipula ali um regulamento interno com a empresa. Depois, a gente faz um código de conduta e também um canal de denúncias. O que é isso? São ferramentas do compliance que servem para diminuir riscos e a gente estruturar melhor a empresa. Certo. Tá? Então, você está preparando essas pequenas empresas para se tornarem maiores. Exatamente, com segurança, com estrutura, com metas. Certo. E em conformidade com a legislação. Certo? Vamos supor que amanhã essa empresa recebeu um processo. A chance dela obter êxito nessa demanda, né, da ação ser julgada improcedente, acaba aumentando. Por quê? A gente já sabe tudo. Todos os erros da empresa, quais são as possibilidades os riscos que ela enfrenta, como que está a documentação dessa empresa, nós já temos toda a organização dela. Sim. Foi claro? Foi. Não, ficou claro. Porque daí, tendo essa estruturação de processos e rotinas, né? Fica bem fácil depois na hora que estoura a ponta, né? Na hora que vem o processo judicial, o contencioso, e daí é necessário fazer todo esse conjunto probatório, né? Uhum. Porque a gente sabe que normalmente as empresas, elas são a parte mais fraca em processos judiciais. Porque quando a gente fala de um processo judicial, a gente está falando de um trabalhador contra a empresa ou de um consumidor contra aquela empresa normalmente.
em que daí o ônus da prova é da empresa propriamente dita, né? Exatamente. E o que acontece? Com a prática, né, no contencioso trabalhista, a gente vê que os erros se repetem. Então, a maioria das empresas lá que são condenadas hoje em dia, reconhecimento de vínculo, que é um dos maiores pedidos. Então, a empresa vai lá, contrata um funcionário de boca, não celebra nenhum contrato, não assina carteira, exige desse funcionário todos os requisitos de um CLT. Porém, na hora de compensar, de dar férias, essas coisas, fala que ele é um mero prestador de serviços. Sim. Sem qualquer documento. Aí chega isso na mão do juiz, comprovando ali que o empregador, né, pagava mensalmente salário, que determinava o horário de entrada e saída, todos os requisitos da relação de emprego, vai lá e a empresa recebe uma procedência, né? Sim. Então, ela tem que o pedido dela, ela perdeu o processo e o funcionário acabou ganhando. Se a gente tem toda uma consultoria por trás, uma assessoria, a gente tem como prevenir esses problemas. Então, assim, chegou esse funcionário, eu vou registrar. Quais são os direitos dele? Quais são as regras que vão ser aplicadas ao caso dele? Qual contrato deve ser feito para cada caso? Por exemplo, hoje em dia, um contrato muito famoso é o contrato de trabalho intermitente, daquele funcionário que não precisa ir todos os dias na empresa. Alguns, antigamente, deixavam de celebrar um contrato e falaram, não, se eu tenho, por exemplo, um buffet, eu não preciso ter um funcionário fixo. Então, eu contrato um prestador de serviços. Mas, na verdade, se ele mesmo que ele atue 2, 3 vezes na semana só, se é habitual, se é mais vezes na semana, ele tem direito ao reconhecimento de vínculo. E aí, a empresa, para prevenir eventuais litígios, pode fazer um contrato de trabalho intermitente. Sim, sim. Não, é legal que a empresa ela está sempre envolta de uma série de contratos que estão circulando ali. É o empregado, é o prestador de serviço, é o contrato do fornecedor, é o contrato com o consumidor, eventualmente, né? E é interessante ter assessoria jurídica para ajudar a tirar todas as dúvidas e, vamos dizer assim, deixando à perfeição esses contratos para que eles funcionem adequadamente, né? A assessoria jurídica, quando até eu comecei a atuar aqui na cidade, eu consultei outros colegas, eu falei, como que funciona, né? Que embora na pós-graduação a gente aprenda muito direito material e processual, essas normas do compliance, nós não aprendemos na pós-graduação e nem na faculdade. Eu lembro que o meu noivo mesmo falava muito de compliance. Eu falei, o que é isso? Né? O que é o compliance? Aí eu fui estudar, o compliance nada mais é do que a adequação da empresa, né, às normas regulamentares e também a estrutura organizacional. Então, qual que é os pilares dele ali, né? A gente consegue, se eu crio uma empresa desde o início, desde a cabeça dela lá, de modo organizado, a chance das atitudes dos superiores replicarem para os inferiores, né, para os subordinados, no caso, Sim. é maior. Então, assim, se a empresa, desde o início, ela tem políticas de privacidade organizacional, já tem tudo claro, é mais fácil eu padronizar o procedimento dessa empresa. Certo. E você falou que existem ferramentas, né, para fazer esse trabalho, né? Sem citar nomes, assim, né? Mas como é que funcionam essas ferramentas, né? Porque essa é uma curiosidade que o pessoal tem. Inclusive, no seu outro vídeo, né? Uma das maiores curiosidades que o pessoal tem era com relação a qual ferramenta que você utilizava, né? Então, isso gerou uma série de comentários, enfim. Explica para nós, né? Sem citar os nomes, por favor, porque eu não estou recebendo patrocínio deles. Não. É o seguinte, né? Como é que funcionam essas ferramentas? Como é que você usa isso daí? Então, as ferramentas, o meu escritório, tanto a minha linha de atuação, sempre é com procedimento. Eu adoro padronizar tudo. Certo. Então, assim, vou começar explicando um pouquinho as ferramentas do compliance, tá? O compliance, assim como um escritório, uma empresa em si, né? A gente tem que, primeiro, verificar quais são os riscos enfrentados por essa empresa. Então, eu analiso toda a documentação, verifico ali qual a possibilidade de um processo, o que causa mais riscos nessa empresa. Certo? Após isso, a gente faz um regulamento interno. O regulamento interno é para quê? Quais são as normas de conduta da empresa perante seus funcionários? Então, qual que é? Eu recebo um atendimento, certo? O que eu faço com esse atendimento? Eu delego para uma pessoa. Essa pessoa, ela tem que lançar no sistema?
Então ela vai lançar no sistema, depois ela vai informar o cliente. É todo um procedimento. Sim. Alguns conhecem como POP, que é um procedimento operacional padrão. Certo. É quase a mesma coisa, o POP com o regulamento interno. Se a empresa ela tem um padrão, por exemplo, aquela empresa grande lá de lanche, você pode ir Sim. em todas as lojas dela, em todas as cidades, o procedimento é o mesmo. Uhum. Tá? Então, o regulamento interno é isso. Segunda chave, código de conduta. Como que a sua empresa ela é vista perante a terceiros? Você contrataria, por exemplo, uma empresa que não tem ali uma política de assédio, de racismo? Entendeu? Certo. Se eu tenho um código de conduta disponibilizado no perfil da empresa, eu vejo que ela se enquadra com os meus princípios e eu quero contratar ela. Entendi. Entendeu? A outra ferramenta, né, seria o canal de denúncias. Então, assim, aconteceu qualquer coisa dentro da empresa, presenciei uma situação de assédio. Eu posso ir no site da empresa anonimamente e fazer essa denúncia. Eu vi que houve desvio de dinheiro. Eu posso ir lá e fazer uma denúncia. O canal de denúncias ele é aberto tanto para os funcionários quanto para os clientes, consumidores. Legal. Tudo mais. E depois, não adianta nada eu falar dessas normas bonitas se eu não aplicar o treinamento. Então, eu treino as empresas, né, os empregados e também a minha equipe de como deve proceder, como que funciona a minha empresa. Muito bom. E vamos lá. A hora que chega o processo mesmo, né? Então, assim, você fez toda essa criação dessa normativa, fez toda a preparação da empresa, ela está funcionando de uma forma jurídica mais adequada, mas não impede de que terceiros que se sintam prejudicados entrem com uma ação judicial. Entrou um processo. Como é que funciona, então, o trabalho da assessoria jurídica agora no contencioso, né? Vamos para outra fase, né? Em que a bomba estourou. Chegou um processo lá, um pedido condenatório de 100, 200, 500 mil. Como é que eu faço para lidar com isso aí? Chegou um processo, a gente já tem o risco calculado. A gente já sabe que ele poderia acontecer. E quando eu me apresento perante o juiz como advogada do processo, né, e aí comprovo que a empresa tem toda essa estrutura organizacional, o juiz acaba vendo com bons olhos essa atitude. Fala, nossa, vamos supor que chegou um caso de burnout, né? Sim. De estresse excessivo lá. Se eu comprovo que a empresa ela tem políticas para evitar a ocorrência, que ela segue a NR1, o risco da ação ser favorável para a empresa é maior, porque a gente toma todas as normas de segurança. E aí passa o ônus a ser do reclamante de comprovar o que causou, né, o burnout nele. Legal. E como é que funciona assim, a proteção de dados, sabe, Gabi? Hoje a gente está num mundo em que a LGPD está vigorando, né, e a gente tem algumas obrigações, né? E daí, assim, hoje, eu acho que toda empresa trata com dados sensíveis, né, de consumidores, de fornecedores, enfim, de uma série de pessoas, né? E como é que você trabalha, então, para ajudar as empresas nessa proteção desses dados, né? Porque as punições existentes para o caso de vazamento são gigantes, né? E daí, como é que é o seu trabalho como advogada nessa área? A Lei Geral de Proteção de Dados é linda, né? Eu adoro, acho muito boa mesmo. Assim que eu me especializei no compliance, eu busquei a Lei Geral de Proteção de Dados porque elas estão totalmente interligadas. Como que funciona? Quando a empresa chega até o escritório, a primeira coisa que a gente faz é o mapeamento dos dados dela. Então, assim, eu verifico qual é a natureza dos dados que ela recebe. São dados de natureza pessoal, sensíveis ou não? Qual é a finalidade do tratamento de dados? Então, assim, é para preencher, para colocar no meu cadastro, ou é para lead, é para quê? Qual a finalidade desse tratamento? Aonde esse dado vai ser armazenado? Então, a gente tem todo esse cuidado. E, após isso, a gente faz um relatório de tratamento de dados. E, caso venha a haver qualquer vazamento, um relatório de impacto de vazamento de dados. Certo. Que chama, na verdade, verdadeiro RIP, né? Relatório de impacto de proteção de dados. Certo. Então, assim, se amanhã chegar uma fiscalização até o meu cliente, nós já temos todo o relatório dos dados que ele trata. O que está acontecendo muito hoje, que eu já vi bastante processo em cima disso, é em relação ao vazamento. Vi até esses dias um recente, era uma construtora
Várias pessoas foram lá, compraram o imóvel dela, né? E depois passaram a receber várias mensagens de uma empresa de arquitetura. Falou, olha, então, eu fiquei sabendo que você comprou um imóvel, você não quer contratar os nossos serviços? Aí até a pessoa que entrou com o processo, falou assim, mas como que você conseguiu o meu dado? A empresa, a construtora, havia compartilhado indevidamente os dados dessa Sem pessoa. autorização. Sem autorização. E aí as sanções são altíssimas, né? A legislação ainda está até que passiva em relação a isso. Então, primeiro, ela consideraria uma advertência para essa empresa, para regularizar. Porém, se não tomar nenhuma precaução, se não tiver um relatório de impacto, a empresa pode ser condenada a uma multa de até 2% do faturamento. Que nesse caso da construtora, a gente está falando de São milhões, dezenas de milhões. Bilhões. Então, assim, se a gente não toma o cuidado necessário, não dá. E, assim, é muito importante, como advogada, as empresas que eu atuo, né, estão todas legais, mas também como consumidora, hoje em dia é muito, né? Você chega numa farmácia, por exemplo, você passa o seu CPF, ele já sabe qual é o medicamento que você utiliza, qual a frequência com que você compra. Imagina esses dados sendo compartilhados para o mundo. Sim. E como é que você lida, então, com os colaboradores, né? Porque a gente fala empresa, mas a empresa, ela é composta por pessoas, né? E, eventualmente, essas pessoas podem não estar adequadas à cultura, à rotina da empresa e tal, e elas terem cometido um ilícito ali de vazamento de dados, enfim, não ser uma política empresarial, né? Como é que vocês fazem, então, a defesa da empresa perante o tribunal, o judiciário, de individualizar a conduta da empresa e a conduta do empregado? Tá. Todos os empregados, ali, os colaboradores, né, eles têm que assinar um termo de sigilo e de confidencialidade. Então, como a empresa ela acaba recebendo muitos dados e muitas vezes tem que compartilhar com seus colaboradores, né, eles também têm um dever de sigilo. Sim. Porque se esses dados forem vazados, eles também respondem. E aí caberia ação de regresso e tudo mais. Então, além das políticas, toda empresa, né, que tem ali o compliance, ela deve ter as políticas de privacidade, de recebimento de presentes, e entre outras, eles têm que assinar um termo de confidencialidade e termo de participação no curso. Sim. Tá? Futuramente, vamos supor que esses dados foram vazados. A empresa responde, né, como controladora dos dados, porém depois cabe uma ação contra os colaboradores, quem de fato vazou a informação. Legal. E a gestão dessa informação? Porque hoje a gente tem por comum que as informações elas são armazenadas em nuvem e assim por diante, né? Uhum. Como é que é, então, a orientação por conta de ter terceiros, né? Fornecedores fora da estrutura e tal? Como é que vocês fazem para trabalhar com isso? A relação aí entraria mais a parte de TI, né, no caso. Sim. Mas o que a gente sempre recomenda ali seria o armazenamento em nuvem. Uhum. Então, se chegou os documentos, hoje em dia, evitar papel. Sim. Eu sou ainda da era mais velha, né? Então, eu amo papel. Você velha, você tá exagerando, né, Gabriela? Não, mas eu amo arquivo em papel, adoro. Porém, hoje em dia não é mais recomendado, até por segurança, né? Vamos supor que pega fogo aí no escritório, a gente perdeu tudo. Sim. Então, é bom que tudo esteja armazenado em nuvem, com segurança, que os acessos dos funcionários sejam privativos. Então, cada um com o seu login e senha, não usar sempre o mesmo, até para a gente poder responsabilizar no caso de eventual vazamento de dados. Legal, então tem uma orientação a respeito disso também, né? Das melhores práticas do ponto de vista jurídico, né? Nem você falou, é um assunto mais de TI, mais para lá, mas isso ele entra no seu manual de condutas, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Isso, a empresa tem que estar, igual para você no início, confunde muito até a assessoria jurídica, trabalhista ali com a Lei Geral de Proteção de Dados. As duas devem trabalhar juntas, porque um depende do outro. No compliance, determina que eu tenho que fazer uma política de privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados prevê que deve ter um termo de tratamento de dados, um termo de tratamento de imagens. Então, juntamente com essa política, eu posso anexar esses termos. Sim. Uma vai junto com a outra, sabe? E daí vai caminhando lado a lado. Lado a lado. E é importantíssimo. As empresas que não seguem correm um risco seríssimo.
Então, eu gosto muito da Lei Geral de Proteção de Dados por conta disso. Veio para justamente fazer a empresa cumprir com o que foi determinado. Legal. E como é que é a parte de treinamento, né? Que você já falou que tem a parte de treinamento, mas na prática, fala pra gente um pouquinho sobre como que funciona o treinamento seu, enfim, de quem trabalha contigo e vai lá ajudar a capacitar o corpo de colaboradores da empresa. Nós somos operadores do direito, né? Então, a partir do momento que a gente tem a competência ali, domina o tema, nós podemos fazer treinamentos na empresa. E aí, após esse treinamento que a gente explica, coloca exemplos de uma relação cotidiana, né? Após o treinamento, a gente pede para o colaborador, o funcionário, assinar um termo de presença ali. Certo. E esse treinamento, ele envolve o quê? Ele envolve uma aula, de certa forma, do que é para ser abordado, ali dos conceitos jurídicos, enfim... Qual que é o papel de cada um? Como é que é isso daí? Nós fazemos como se fosse uma cartilha de prevenção mesmo dos riscos. Então, fala assim, olha, o que é a LGPD? Quais são os riscos? O que é dados sensíveis? Porque não adianta nada eu falar assim, olha, não pode compartilhar dados sensíveis, dados de natureza pessoal. Mas o que é? Qual a diferença de um entre o outro? Sim, aí tem que explicar isso para o leigo, Você né? explica para o leigo, mas é claro, de modo mais didático. Eu não vou utilizar os conceitos jurídicos, a palavra correta ali, né? Sim. A gente faz de uma forma mais animada mesmo, didática. Legal. E vamos lá, mesmo da mesma forma que você fez todo o plano, né, de prevenção trabalhista e ainda teve problema, mesmo fazendo todo o plano aqui de prevenção de LGPD, você pode ter problema. Uhum. Então, vamos partir da premissa que aconteceu um fato, aconteceu, né, igual você citou de exemplo ali, o compartilhamento indevido, enfim. Isso manchou a reputação da empresa. Como é que nós, do direito ali, vamos depois ajudá-los a reconstruir aquele nome? Porque o nome de uma empresa, a marca dessa empresa, é um bem intangível. Então, a gente precisa de protegê-lo, né? Porque uma empresa sem credibilidade, ela está fadada ao fracasso. Sim. E daí, o que a gente pode fazer depois para ajudá-lo, para minimizar novos riscos, enfim? Como é que é o seu trabalho depois? Exatamente. A nossa atividade ela é de meio e não de fim, né? Então, assim, embora eu passe tudo aos meus clientes, tem alguns que não seguem na linha. Porém, caso a empresa receba inúmeros processos e tenha seu nome sujo, a própria Lei Geral de Proteção de Dados pune. Ela fala que uma das consequências, né, de não segui-la é você poder ficar sem tratar os dados pessoais por 6 meses. Sim. Imagina uma empresa que recebe dados todo dia, não poder tratá-los, né? A minha atuação ali como advogada da empresa, né, é fazer com que ela se reerga, mas aí seguindo todas as diretrizes legais, né? Legal. E como é que funciona para você, Gabi, essa parte assim de formulação de acordos, né? Porque quando a gente está no contencioso, tem algumas empresas que elas vão até as últimas consequências, o último recurso disponível, enfim. Mas como que você vê a parte de composição? Então, tanto na esfera trabalhista, quanto na LGPD, a parte de criar um consenso ali com a parte adversa e construir... Você tem visto as empresas mais acessíveis para fazer esse tipo de composição, ou elas ainda estão com aquela visão de litigar e postergar o dano até o último momento? A maioria tem muito medo do resultado daquele acordo, na verdade, do reflexo do acordo. Fala, nossa, se eu celebrar um acordo com esse funcionário, outros vão entrar sabendo que vão receber um dinheiro fácil, rápido. Certo. A minha linha de atuação, né, é totalmente do risco ali. Então, eu sempre calculo o risco. Qual é o risco de êxito dessa demanda? Né? Sim. Dependendo do caso, como a gente já sabe que ali, querendo ou não, o funcionário vai ter razão, eu sugiro um acordo. Em alguns pontos, né, é possível verificar que está em conformidade com a jurisprudência. Exatamente. Que a chance de êxito é maior, né? E aí, às vezes, é mais fácil você fazer um acordo, parcelar ali e ir pagando aos poucos, do que deixar ir lá para a última instância e ter uma condenação ainda maior, né? Então, a gente sempre calcula o risco e aí também explica o risco para o cliente, a decisão final é dele, né? Mas agora, alguns casos que a jurisprudência não é clara, eu recorro até o final. Sim. Eu oriento os clientes, vamos até o final, vamos ver como que vai ser. O duro é o impacto financeiro, né? Porque é aquele negócio, é muito 50-50, né? De repente aumenta muito o custo, né, da condenação nesses casos, né?
É dificílimo de mensurar até se vale ou não vale a pena, né? Exatamente, é o que eu sempre deixo para o cliente, a gente explica os riscos, mas nós nunca podemos garantir nada, né? Quem vai bater o martelo, decidir mesmo é juiz, desembargadores, a nossa atividade ali é interpretar a lei e defender os interesses dele. E o que você tem achado dos gestores? Eles estão mais sensíveis para entender isso daí, de que o papel do advogado é de meio, de que a gente não faz milagre, por incrível que pareça, né? Que a gente faz o melhor possível, mas é o que você acabou de mencionar, né? No final das contas, a caneta não está com a gente, né? Está com outro profissional. E lembrando, né, da mesma forma que nós somos advogados, existe um advogado da parte adversa, que também conhece da matéria, também está super instruído, né? E quem decide está distante dos dois. Essa é a diferença de um advogado que presta a assessoria mesmo à empresa e defende a empresa em um litígio, do advogado que só pega ali para fazer a defesa. Porque nós, que cuidamos ali da empresa todo o tempo, antes mesmo do litígio, chegou um processo, nós somos como se fosse o braço do empreendedor, dos gestores. Então, eles acreditam fielmente na nossa palavra. E aí, todas as decisões tomadas, querendo não, tem um peso maior, porque ele vê como se o advogado vestisse a camisa, fosse mais um membro da equipe dele. Certo. E isso não gera aquela cobrança de ser até últimas consequências, não, né? Eles aceitam... O que for falado, eles aceitam. Costuma acontecer isso, né? Porque eles sabem, a gente já está... Todos esses riscos, todo esse processo já vinha sendo previsto, né? Ao longo do tempo. Legal. Gabi, quando você veio na sua outra participação aqui no podcast... uma das coisas assim, que chamou um pouquinho a atenção do pessoal foi a questão do que você mencionou a respeito de dar feedback, enfim, para os seus clientes e tal, né? Isso foi algo que realmente brilhou os olhos de quem assistiu. Como que é feito isso hoje? Porque a gente está falando assim do seu escritório em expansão, né? Pegando uns clientes que têm mais demandas. Como é que você consegue, então, manter aquela questão do feedback, né, daquele mais próximo do cliente, mas com o escritório em expansão, com mais demandas, com mais clientes com múltiplas demandas? Como é que é isso daí? Padronização e sistema. Essas ferramentas do compliance que eu expliquei aqui, eu aplico no meu escritório. Então, no meu escritório tem um regulamento interno. Quando o cliente chega, a minha equipe, elas já sabem o que fazer. Então, ela sabe, quando o cliente chegou pelo WhatsApp ou pelo Instagram, Facebook, ele entrou em contato, a primeira coisa que a gente faz é lançar o resumo do caso dele no meu sistema. Sim. Após esse lançamento, a gente já delega uma atividade de atendimento e já vê a data do atendimento, encaminha o link para o cliente ou encaminha o endereço. Tudo isso automático pelo sistema. Tá? Se esse cliente precisa pagar uma consulta, a gente já consegue emitir um boleto para ele. O cliente, ele foi atendido, ele quer contratar o escritório, a gente já cria uma atividade para fazer os documentos administrativos, né? Contrato, procuração, declaração. Ok, fizemos a elaboração do processo dele, né? A gente já delega uma atividade para converter o caso desse cliente em processo. Então, tem todo um procedimento, um passo a passo de como esse cliente vai ser bem atendido. E assim mesmo, então assim, uma empresa... como que eu sei qual vai ser o passo a passo da implementação das normas do compliance no caso dela? Eu mando para o cliente sempre um cronograma das atividades. Então, até o dia 30 eu vou te entregar um regulamento interno, até o dia 5 do outro mês eu vou te entregar o código de conduta, no dia 7 a gente vai ter uma reunião. Então, o cliente, hoje em dia, né, assim que ele contrata o escritório, ele já tem ali um calendário, né, dos próximos 6 meses de atuação. Certo. E no meu escritório é a mesma coisa, a gente já tem a previsão de tudo que vai acontecer ali. Isso foi legal você falar, hein? Porque assim, antes do advogado se meter com assessoria jurídica, ele precisa primeiro ajustar a sua própria casa, né? Porque senão, como é que ele vai ajudar uma empresa a crescer se ele não está pronto? Porque quando a gente está falando de assessoria jurídica, a gente está falando de receber múltiplas demandas, né? O escritório, ele cresce, assim, de uma forma acelerada, porque se você recebe de cliente algumas empresas, elas têm múltiplas demandas, então você tem que estar pronto para isso, né? E se não tiver a organização processual ali interna, não tem como. Até essa plataforma que eu utilizo, né? Qualquer movimentação que tiver no processo, eles me informam.
Então, assim, saiu uma certidão que não tem nada a ver com o processo, já vai me informar. Sim. Então, a gente está todo tempo sabendo qual é o procedimento, o passo a passo do processo, né? E ainda nesse próprio sistema eu consigo elaborar o relatório de acompanhamento para encaminhar para o cliente. Então, cada cliente tem a sua pasta. Vamos supor que o Dr. Rafael é meu cliente. Aí tem lá que eu tive uma reunião com ele no dia tal, que a minha equipe celebrou um contrato para ele na data tal, que eu assinei esse contrato no outro dia. No final do mês, você chega para mim e fala, doutora, o que você fez no meu caso esse mês? Eu imprimo um relatório e você tem acesso a tudo. Sim. Então, assim, uma coisa que eu via muito, né? A maioria dos colegas, eles advogavam para o litigioso. Chegou uma empresa, eu faço todo o litigioso dessa empresa. Mas e se ela não tem problema? O que eu faço? Eu fico parada ali, recebendo o valor e tal? E não, a gente tem inúmeras ferramentas para explorar. Então, se uma empresa, às vezes, ela não tem nenhum processo litigioso, ela pode ser minha cliente. Porque a gente vai evitar... Minha cliente, não, assim, a cliente de qualquer um de nós, né? Sim, sim. Porque ela vai evitar eventuais processos. E o legal acho que a percepção de valor também, né? Porque daí eu acho que a empresa está enxergando mais valor no seu trabalho e talvez você esteja conseguindo cobrar um ticket maior de honorários daquela empresa, né? Por conta dessa percepção também, né? E outra coisa que a gente vê muito, né? Não, aí foge um pouco até do direito, porque a gente tem que ter uma especialidade aí em gestão de pessoas também. Certo. Né? Então, assim, além do direito, você tem que saber gerir essa equipe para dar o treinamento, para saber como eles pensam. Hoje em dia, eu atuo direto com RH. Legal demais. Então, assim, contabilidade. A coisa que a maioria das pequenas empresas, né? O advogado delas é o contador. Sim. Porque o contador acaba fazendo tudo. Então, ele tem o contrato padrão, tem de tudo. Esse é um erro conceitual de muitas empresas, né? Pedir para quem não é da área administrar, né? É o que você falou. Às vezes o contador ele tem um modelo de padrão ali. Só que assim, modelo padrão, ele não serve para muita coisa. O modelo padrão, o ChatGPT cria até peça simplória com erro de jurisprudência, entendeu? Então tem que tomar um cuidado com o que pega na internet, se ele realmente é adequado, se ele realmente resolve os problemas, né? Porque o modelo padrão, ele não sabe as particularidades e as peculiaridades daquele caso, daquele negócio, enfim, do que está acontecendo ali, né? Esses dias até eu acabei pegando um caso de armação de reconhecimento de vínculo, né? Sim. E aí, qual foi a questão? O contador acabou elaborando um contrato de experiência, 45 dias. Certo. Embaixo, no contrato padrão, tem mais um termo aditivo, pequenininho, né? Falando assim, olha, esse contrato pode ser renovado por mais 45 dias. Porém, depende da assinatura da empresa e do empregado da concordância, né? Acabou passando, a empresa não assinou a concordância de renovação do contrato. O funcionário foi lá, depois que foi mandado embora, juizou um processo, falando que o contrato dele era por prazo indeterminado e não determinado. Quando a gente tem um contrato de experiência, o prazo é determinado, 45 dias. Sim. Se eu assino a renovação, o prazo prorroga para 90 dias. Correto? Nesse caso, só tinha o contrato assinado de 45 dias. A prorrogação não foi assinada. Então, se ele trabalhou 50 dias, o contrato passou a regir por prazo indeterminado. Exatamente. E aí, a empresa foi condenada, teve que pagar aviso prévio, FGTS, com multa de 40%, porque dispensou ele após a data do término do contrato. Sem cumprir a formalidade. A assinatura, exatamente. Então, são erros que são previsíveis, que a gente consegue dirimir mesmo. Muito bom. Gabi, a gente tinha combinado aqui de marcar meia horinha de papo, né? Para não tomar muito do seu tempo, a gente cumpriu. Cara, eu fico feliz demais que você voltou aqui para falar agora um pouquinho de direito, né? Um pouquinho mais do seu trabalho. Que no outro episódio você fala um pouquinho mais da sua carreira, da sua vida, né? Brigadão mesmo você ter vindo, né? E eu vou deixar você se despedir agora. Rafa, eu que agradeço demais, novamente aí o convite, né? Gostaria até de contar uma coisa aqui para você. Depois que eu gravei aquele episódio do podcast, várias pessoas entraram em contato comigo pela minha rede social, né? E perguntando qual era a plataforma que eu utilizava. E o depoimento de uma moça, de uma seguidora, me chamou muita atenção. Ela falou que ela estava sem advogar há 9 anos
E depois que assistiu aquele meu vídeo, ela resolveu voltar a advogar. Ah, bom demais. Nossa, me encheu o coração, né? Porque, assim, às vezes a gente não acha que vai tomar essa proporção. Sim. E aí, quando você vê que a sua voz ali reflete positivamente na vida de alguém, isso é muito importante. Tá gerando impacto, né? Tá gerando impacto. Então, assim, eu agradeço muito a você por ter me convidado novamente e pelo seu podcast, que tá maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Legal. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, se inscreve neste canal e até o próximo episódio.